Tenhamos paz. Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tende paz entre vós. Paulo 1, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos de humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, encarnados e desencarnados, realizando esse pequeno estudo, para que muitos possam aproveitar um pouquinho das vossas palavras. Obrigada, Senhor, por termos saúde e podermos estar neste momento aqui, tendo essa oportunidade edificante. Que os amigos espirituais possam estar presentes, nos orientando e nos guiando, ajudando a clarear os nossos pensamentos nesse momento turbulento que estamos passando. Abençoa o nosso planeta, Senhor. Tende misericórdia de todos que aqui vivem. Envolve o nosso planeta na vossa atmosfera de amor, para que assim, juntos, encarnados e desencarnados, possamos vibrar no bem, para que logo a gente possa reassumir as nossas vidas, mas na sua plenitude, conforme a vossa programação. E assim, que consigamos abrir os nossos corações, mentes, pensamentos para a espiritualidade amiga, para que a gente possa se tornar cada dia mais ser humano melhor, um ser humano que pensa no próximo e não só em si mesmo. E a gente consiga, Senhor, aos pouquinhos, ir evoluindo na vossa direção, na direção do bem, na direção do amor, para que assim juntos, em vosso nome, em nome do amor e da paz, possamos nos unir para que a gente possa fazer com que o nosso planeta se torne todo um planeta azul, Senhor, um planeta de paz, um planeta de amor, um planeta próspero e edificante para quem quer que aqui nele esteja. Nos perdoe, Senhor, nos oriente, sempre, sempre. E que possamos, com a vossa bênção e permissão, continuar esse estudo de hoje, que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Muito feliz de estar aqui para mais um estudo. Embora o GECAL não esteja com tantos amigos sentadinhos aqui nas cadeiras, mas nós estamos sim. Eu consigo ver cada um dos nossos companheiros sentados aqui, e se eu continuar falando eu vou chorar como eu já chorei. Bom, que o nosso Pai amado
ilumine o nosso coração, para que possamos hoje termos um estudo, uma reflexão que realmente nos ajude, como todas as lições do nosso Mestre Jesus. Não trazemos nenhuma novidade, não trazemos nenhuma fala diferente da que nós já estejamos, não vou dizer cansados de ouvir, mas já sabemos. É aquela fala do amor, a fala da resignação, a fala da boa vontade, como disse a página que a Adriana leu, a fala da paz, aquela paz que buscamos dentro de nós. Tudo que se passa no mundo, tudo que se passa conosco, existe um propósito, existe um motivo para que isso aconteça. E a gente precisa ter muita fé em Deus. Teve uma vez que eu estava ouvindo um palestrante e ele perguntou para o pessoal que estava sentado se eles acreditavam em Deus. Todo mundo levantou a mão dizendo que acreditava. E ele fala assim: eu não acredito. Eu pensei, nossa, ele não acredita. Aí depois ele, logo em seguida, ele fez uma fala muito interessante, que ele fala assim: como é que nós podemos dizer que acreditamos em Deus quando chegam os percalços da vida, a primeira coisa que a gente faz é blasfemar, é achar, por que comigo? Por que comigo? Né? E as coisas vão acontecendo e a gente de repente esquece que tudo está no controle de Deus. Então, se nós vamos até o final do estudo, temos a certeza e confirmarmos que amamos a Deus e que confiamos em Deus e que Ele está dentro de nós, como somos centelhas divinas, certamente todo esse mal que está acontecendo no mundo, tudo isso vai passar. Porque não há mal que sempre dure. E o bem é, com certeza, o nosso caminhar para mais daqui para frente. Bom, eu trouxe um estudo muito interessante, que é desse livro aqui, Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, pelo Espírito Leon Tolstói. Eu acho muito interessante porque, pelo que eu sei, esse estudo vai passar no dia 1º de agosto, e foi justamente uma grande amiga minha que me fez procurar essa história, e ela faz aniversário justamente dia 1º de agosto. Então, já estamos falando aqui que é dia 4, né? Mas tudo bem. E me incentivou a procurar esse estudo. Desse livro, Ressurreição e Vida, eu estou tirando o Paralítico de Kiev. É um conto extremamente bonito, que eu aconselho a todo mundo a ler, porque a maneira poética como Tolstói descreve todos os caminhos que o nosso personagem vai tomar daqui para frente, é de uma poesia belíssima, que não dá tempo nem, em tão pouco tempo, da gente conseguir passar dessa maneira. E a Ivone, ela abre o estudo com uma fala de Mateus e uma fala de João. A fala de Mateus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou branda e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Se o nosso personagem tivesse prestado atenção nessa fala, com certeza o caminhar dele seria um pouco mais leve, assim como nós também. Porque Jesus está o tempo todo nos chamando para esse caminhar. Se estamos aflitos, sobrecarregados, vamos até Ele, porque Ele nos aliviará. Não é que vai tirar o que temos sobre os nossos ombros, porque é sempre um motivo para que a gente busque dentro de nós aquela força. Isso está em Mateus. Em João, ele fala: eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda em trevas, mas terá o lume da vida. Gente, só de ouvir eu sou a luz do mundo, né, já dá uma força. Então acho que a gente precisa andar com essas palavras dentro do nosso coração e quase que um mantra para cada momento de tristeza, de decepção, de medo, né? A gente buscar essas palavras, esse consolo que vem direto de Jesus. E a nossa história, como eu falei, o título é o Paralítico de Kiev, conta a história de um homem muito bonito, muito rico, vindo da aristocracia russa,
extremamente bem posicionado. Eu vou falar o nome dele só uma vez, hein? Conde Dmitri Stepanovich Dolgorovich. Esse é o nome dele. Mas a partir de agora eu vou só me referir a Dmitri ou Mitya, que é o diminutivo na linguagem deles. Esse rapaz, além de ser um homem extremamente bonito e rico e de uma sociedade, ele também trazia consigo certas coisinhas que é só dele, como orgulho, vaidade, soberba. Ele vivia no mundo como se o mundo girasse à volta dele. E como tudo tem o seu porquê e a gente acaba colhendo o que planta, certamente ele, como nós, também começa a sua colheita. Ele resolveu, na época, estava ocorrendo a guerra da Crimeia, e ele resolveu participar da guerra. Mas o imperador Nicolai I gostava muito dele e não queria que ele fosse para a guerra. Queria que ele ficasse junto dele na guarda pessoal. Mas Dmitri queria a glória, queria aquelas pompas de quando você volta da guerra, volta cheio de condecorações. E ele queria exatamente isso. E ele foi, porque ele precisava de mais alguma coisa para sua vaidade. E foi para a guerra. Não durou muito, porque logo de cara ele fica adoentado. Fica adoentado e é necessário trazê-lo de volta para Kiev, para onde ele vivia. E os amigos deles achavam até que ele ia morrer, porque a guerra, além da própria guerra em si, que tem os feridos, trazia muita doença por conta do frio, muito frio. Eu até anotei aqui algumas doenças: pneumonia, congestão pulmonar, infecções intestinais, reumatismo e a paralisia. Então, todas essas coisas juntas, aconteceu que ele ficou doente e ele volta muito adoentado, mas muito adoentado. E não encontrando recursos na Rússia para se tratar, ele foi para a França, ele foi para a Alemanha, ele foi para Paris e ficou por 3 anos fazendo tratamento. Não deu muito certo não. Ele estava muito doente. E mesmo doente assim, ele insistia, ele até dizia que seria muito difícil ele ficar paralítico com alguma doença assim grave, porque ele era um nobre. Como que a providência divina ia fazer isso com um nobre? Mas, infelizmente, se passaram 10 anos e ele estava paralítico. Tem uma fala do livro que é o seguinte: se havia escoado desde que adoecera os 10 anos, e ele se conservava vivo, bonito e corado, não obstante o ar desalentado, a inconformidade que o levara a blasfemar, reclamando de a providência tê-lo reduzido ao nada. Então, quer dizer, Dmitri continuava, com esse posicionamento. Ele também fala assim, convencido, ele fala assim, que Deus não permitiria que um nobre russo de família graciada com poderes indiscutíveis da fortuna e do nascimento fosse reduzido a um miserável mujik. Mujik é um termo que eles usavam lá na época, não sei se isso ainda é atual, para as pessoas que eram camponesas ou escravos na Rússia. Então ele não podia ficar dessa forma. Mas enfim, 10 anos depois ele estava paralítico e era carregado com muletas pelos os mordomos, que eles falavam nessa época, mordomo, que ajudavam ele a se locomover. Mas o que acontece? Ele, nessa situação, morava na cidade, morava com a mãe, continuava tentando ter a sua vida, mas o que aconteceu? A mãe dele vem a falecer. Ele já não tinha um pai. E 2 anos depois dele já estar realmente paralítico, a mãe dele morre.
E a mãe dele era uma pessoa extremamente boa e tratava ele extremamente bem. E nesse momento em que ele sente a perda da mãe, ele até faz uma colocação que eu aconselho a todo mundo a ver depois no livro, que ele fala sobre a importância da mulher, do feminino na vida de um homem. Aí ele fala da mulher, da amante, da filha, da mãe, da avó. Ele descreve de uma forma muito bonita como é importante a presença da mulher na vida de um homem. E, enfim, ele sofreu extremamente, porque a mãe é mãe, né, gente? A mãe, por mais que o filho seja assim, um tanto quanto não muito educadinho, mas a mãe sempre tem aquele carinho, né, aquele desvelo pelo filho. E ele se sentiu extremamente sozinho, extremamente desalentado e resolveu se isolar num outro lugar, numa outra casa que ele tinha, que era na zona rural, porque ele, como era um senhor de muitas posses, além da casa na cidade, casa em outros lugares, ele tinha essa, vamos dizer, uma estância, terras, muitas terras, e ele resolveu partir para esse local para terminar a vida dele lá. Olha só como ele fala. E assim ele mudou-se para o campo e isolou-se. Seu desmedido orgulho não lhe permitia mostrar-se inválido numa cadeira de rodas. Que os mujiques ouvissem na cadeira de rodas pouco importava. Um mujique não seria propriamente um homem na sua expressão lata do termo, mas como um escravo, um ser demasiadamente inferior para que Dmitri se preocupasse em se ver contemplado por alguns deles. Olha como ele era. Ele realmente era complicado no íntimo dele. Então ele foi, mas vocês não deixem de ler, porque quando ele chega nessa casa, a descrição que o Tolstói dá, que a Ivone transmite, é tão linda. Porque muitas das vezes nós estamos tão imbuídos no nosso sofrimento, na nossa dor, que a gente não percebe nada à nossa volta. E ele não percebe aquelas alamedas lindas, floridas, o lago azul, sabe, os pássaros cantando, ele não vê nada, porque ele está fechado naquele mal, naquela dor, naquele sofrimento que é só ele. Não existe nada que pudesse alentar, que diminuísse aquele sofrimento. Então ele chega lá e nada disso é visto. É recebido pelos empregados. Na casa eram 4 mulheres só, que tinham uma lavadeira, uma passadeira, uma cozinheira. O resto era todos funcionários homens. Ele foi recebido com muito respeito. Ele não levantou o olho para olhar para ninguém. Não se reportou a ninguém, até porque eu acabei de falar para vocês, aquelas pessoas não faziam a menor diferença se estavam vendo ele paralítico ou não. Não eram pessoas, né? Era o pensamento dele. Mas, gente, como Deus faz as coisas direitinho, né? Não só a transformação dele está por vir, como a nossa também está sempre no caminho. Mas além desses funcionários, tinha uma pessoa em especial, que se chamava Melânia. Esse nome é o mais fácil. Melânia, ela morava na mansão. Ela era filha de um intendente que cuidou muito bem do dinheiro, dos bens da fazenda. Diferente do Dmitri, a mãe dele era uma pessoa extremamente bondosa e extremamente grata a esse senhor. E ela, em vida, ela dizia assim: se existe um homem honesto na Rússia, este homem é o Fedor. Se não me engano, esse é o nome dele. Então, esse homem era o homem mais honesto da Rússia. E ele era o pai da Melânia. E em gratidão a todo esse apego, a todo esse carinho que ele tinha pela família dela, ela cuidou da Melânia como se fosse uma dama. Então, embora ela fosse uma camponesa,
ela tinha todo o comportamento de uma dama da sociedade. Ela parecia tudo, menos uma camponesa. Ela foi criada na mansão com todos os... Não é luxo no sentido que tenha mexido com a personalidade dela, mas luxo no sentido de que ela não era como os outros, tratada como os outros, mas era uma pessoa extremamente boa. E ficou, depois da morte do pai, cuidando da casa. Ficou como se fosse uma governanta na casa, né? E ela resolveu, depois que o pai morreu, ela falou que ela ia ficar solteira, não ia casar com ninguém. Mas o pessoal da casa dizia que ela nutria um amorzinho, um sentimento pelo Dmitry. E ela mesmo dizia que o casamento, a base do casamento é o amor. Se não existe amor, não há casamento. Então ela não se casou e ficou cuidando da casa, e o Dmitry estava chegando na casa. E olha só o que ele fala em relação a Melânia. Uma mulher do campo, um mujique, um tanto mais graduado, que era o pai dela, uma governanta final, não cumpre senão o seu dever, servindo-me. Pois não é uma serva? Que diabos eu tenho que reparar nela? Isso é ele fomentando os pensamentos dele. Mas enfim, tá lá, entrou, não viu nada. Tem uma parte que ele fala dos roxinós cantando, mas ele também não ouve nada. Até eu consegui ouvir os roxinós cantando, pela descrição tão bonita do conto. Mas enfim, ele não ouviu. E continuou a vida dele. Ficou lá. Passado um tempo, ele, como se sentia todo poderoso, resolveu se meter nas coisas da fazenda. E numa situação lá de importação e exportação dos grãos, ele fez alguma coisa errada, né? E que aquilo ia render um prejuízo para a fazenda deles. O que aconteceu? O novo intendente, que vinha a ser o tio da Melânia, porque é tudo família, estava cuidando dessa parte. E teve que ir até a casa para conversar com o Dmitry de que eles deveriam fazer alguma coisa diferente. Não podia ser daquela forma, né? Porque ia dar prejuízo. Deixa estar que já tinha chegado o inverno. E com o inverno, as condições de saúde do nosso protagonista pioravam. Pioravam a saúde, piorava o humor, piorava tudo nele. Mas de qualquer maneira, o intendente tinha que conversar com ele. E pediam para Melânia, né, para falar com ele, que teria que entrar e falar. E dito e feito, ele chegou muito sem graça, pedindo mil desculpas, né? Chamava também de barilha, era uma outra expressão, deu bom dia. E começou a falar que eles deveriam ter feito de uma outra forma, que não era daquela forma. E o Dmitry ficou extremamente irritado. Aí olha só como é que está a leitura. Após todas as explicações e Dmitry vendo-se acolhido em flagrante incompetência, começou a insultar o servidor. No livro a descrição é ótima, porque ele insulta da Rússia, Alemanha, a Suécia, ele insulta todo mundo, ele insulta os trabalhadores da terra dele, ele insulta os trabalhadores das terras vizinhas, ele insulta demais o intendente. Não só satisfeito, o que ele faz? Joga coisas no chão, joga coisas para cima, o chá que estava na mesa ele derruba, ele faz um pandemônio, mas ele estava errado. Ele estava errado, mas ele não podia admitir essa incompetência. E deixa estar que nesse dia específico, esse intendente tinha um filho, vários filhos, mas um menorzinho de 10 anos, que tinha o Dmitry como um semideus. E ele sempre queria, sempre tinha vontade de conhecer o Dmitry. O que aconteceu nesse dia? Ele estava lá, por detrás das cortinas, olhando, tomando conta. E ficou muito decepcionado quando viu aquela cena. Muito decepcionado, porque ele tinha um verdadeiro amor pelo aquele Barini, por aquele conde. Mas enfim, depois do Dmitry dado o ataque dele, ele
teve que dar um jeito de voltar atrás e acertou tudo com o intendente já saindo, indo embora. Melânia pega o rapazinho pela mão e vai levando. O que acontece agora é bem interessante, é que vai dar início à nossa história propriamente dita, a transformação, né, que vai ocorrer. Já estou dando até spoiler, né? Mas a ideia é essa mesmo. Então, o menino, quando está saindo, ele fala assim: poxa, por que o Barini falou dessa forma com meu pai? Por que ele foi tão grosso, tão estúpido? O meu irmão é bem pior que ele, no entanto, não é grosso e estúpido assim. Deixa estar que o Dmitri ouviu e perguntou: quem está aí? Melânia quase desencarna nesse momento, né? Mas não desencarna não. Aí fala: é meu sobrinho Peter. E ele chama o menino: você tem um irmão? Tenho sim, tenho um irmão. Ele é paralítico como eu? Não, senhor, é bem pior, porque o senhor ainda se senta. Ele não, ele fica deitado o tempo todo, mas ele está sempre feliz, está sempre rindo. Aí o Dmitri pergunta: mas eu não sabia disso, ninguém nunca me falou disso. E a Melânia: mas senhor, quase que disse assim: falar pra quê, né? O senhor não se importa com ninguém mesmo, né? Aqui todo mundo é escravo, é camponês. Não tínhamos vontade de perturbar, né? Aí ele falou assim: não, tudo bem, eu quero conhecer o seu irmão. E o que acontece? Ele vai até a casa que eles chamam de Isba, até a casa do intendente, e lá ele conhece o Ivan, que é o irmão do Peter. Esse Ivan, ele tem atualmente, na época do livro, uns 20 anos. Quando o Dmitri chega lá, ele fala assim: eu vim te visitar, como quem não quer nada. Ele apareceu do nada para visitar, porque ele queria mesmo saber como é que ele era paralítico e não reclamava da vida. Então ele pergunta assim: a sua paralisia é igual à minha? Ele falou assim: não senhor, eu ajudava meu pai aqui nas suas terras, e com o tempo, um tempo de frio, eu peguei um resfriado, uma doença muito grave, e acabei ficando dessa forma, fico deitado. Ele era paralítico do corpo, fico deitado o tempo todo. E ele fala assim, deixa eu ganhar um tempinho aqui só para me achar as falas bem bonitinhas. Ele fala assim: ele não movimentava nem os braços nem a cabeça, somente os olhos. Dmitri olhou para ele demoradamente, né, e falou assim: mas você tá bem assim? Ele fala assim: paizinho, é outra expressão que eles usam. Paizinho. Eu fico triste, né, porque eu ajudava meu pai e tudo mais, mas olha, eu sou tão bem tratado, meus pais estão sempre junto de mim, eles me cobrem, eles me dão alimento, os meus irmãos estão sempre juntos, contam história para mim, me dão de comer, me cobrem quando estou com frio, sempre estão à minha volta. Eu não tenho o que reclamar, eu não posso reclamar. Eu vou pegar aqui a fala dele. Ele fala assim: de forma alguma me sinto um desgraçado. Ele usa essa expressão: de forma alguma me sinto um desgraçado, porque ele tinha tudo, ele se sentia feliz. Aí o Dmitri, né, meio assim, pegou um dinheiro e deu para ele fazer alguma coisa. Na mesma hora, né, ele chamou a irmãzinha e falou assim: compra uma boneca para você, compra não sei o que para a mamãe, compra não sei, e dividiu o dinheiro. E o Dmitri olhou para ele e falou assim: você não vai querer nada? Ele falou assim: não, eu não preciso de nada, tudo que eu tenho me é dado por Deus. Mas isso não foi suficiente, né? Tem uma fala aqui muito bonita, que ele fala assim, olha o Dmitri, ele fala assim, sobre quando o Ivan diz que é resignado.
És resignado porque também és ignorante. Nem mesmo tens um ideal, e a ignorância mantém o homem na inferioridade. Isso é o pensamento de Dmitri para a resignação. Ele ainda não consegue ver que as pessoas podem sim procurar e ter esse respaldo em Deus. A gente só não tem porque não quer. E ele, quando ele fala que não era um desgraçado, ele fala assim: outros existem tão mais destruídos que eu, e pensando neles me considero muito feliz. Isso é porque o senhor não conhece o Tito Jerkov. Aí o Dmitri: quem? Tito Jerkov. Quem é Tito Jerkov? Ele mora um pouco mais ali abaixo, mas ele é sozinho, ele não tem família, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem irmão, ele não tem mulher, ele não tem ninguém. Ele vive da boa vontade do outro. Aí o que o Dmitri já está, né? Mesmo duro, ele não se conforma. Ele não se conformava de ver que existe sim a resignação, a boa vontade em determinadas situações da vida. O menino já era tetraplégico, não foi suficiente, ele quis conhecer esse outro, porque o Ivan fala assim para ele: além de paralítico, ele ainda é cego. Admito, é cego e é feliz. Eu vou lá ver. E dito e feito, ele foi. O Tito, ele era doente há quase 20 anos. E o Dmitri, quando chega lá, olha, gente, tem toda uma descrição, é por causa do tempo, né? Tem que ler a história. Toda a descrição de como é a casa, as casas são sempre muito humildes, muito paupérrimas. Uma outra coisa que o Dmitri começa a perceber, a pobreza com que aquelas pessoas que viviam nas terras dele viviam. E ele pergunta para o Tito: você sempre foi assim? Ele falou assim: não, eu lutei como o senhor na guerra da Crimeia, e lá fui atingido e eu voltei paralítico, como o senhor, paralítico das pernas. Só que depois de um tempo eu peguei uma infecção, não pude me tratar, perdi a visão. Então, já além de cego, ainda era paralítico. E ele fica impressionado como esse aí também é resignado. E ele fala assim: mas meu Deus, nosso Senhor é bom e não vivo assim tão mal. Porque o Dmitri indaga ele, porque não é possível. Ele fala assim: não, eu tenho meus amigos, inclusive a família do Peter, que é um menininho de 10 anos. A família do Peter vem aqui, me ajuda, eu tenho meus amigos que cuidam de mim. E ele fala: não faltam bons corações para me ajudar. Então, ele também era feliz daquela forma. E o que acontece? O Dmitri pega mais um dinheiro e bota assim, perto da cama dele, e ele imediatamente pede para o Peter pegar o dinheiro e comprar, dar para o homem que dormia lá na casa dele, tomando conta dele, para comprar botas novas, porque ele escutou que as botas estavam furadas, para dar um dinheirinho para não sei quem, por conta de ajudar na comida. Enfim, também não ficou com nenhum tostão do Dmitri, porque o Dmitri, né, ele talvez achasse, na ignorância dele, que o dinheiro ia resolver tudo, né? E ele também não ficou com nada. E mais uma vez ele pergunta: não vai ficar com nada para você? Ele fala assim: não vou ficar. E vou dizer uma coisa: estou muito satisfeito e bem resignado com a minha sorte. Mais uma vez, o doente resignado. E ele fala: existem doentes piores que eu, Barini. Pode acreditar. O Barini, né, Dmitri, como assim? Ele falou assim: eu, embora não tenha família, eu tenho meus amigos que cuidam de mim. Pior é o Elias Peterov. O Elias é bem pior. Por quê? Ele, desde pequenininho, ele sofria de epilepsia. Eu vou melhorar para todo mundo. Ele era epilético.
E depois, com o tempo, trabalhando também nas terras do Dmitri, mexendo com álcool, numa explosão, ele ficou cego, surdo e mudo. E também não andava mais. A epilepsia sumiu, como por encanto, mas em compensação, olha o que aconteceu com ele. E ele era cuidado pela mãe, e a mãe maltratava muito ele. Era o que o outro dizia: eu não tenho família, mas tenho amigos. Pior é o Elias, que tem a mãe e trata ele muito mal, bate nele, ele grita muito. É muito triste a vida que ele leva. E o Dmitri na memória, por lá também. E foi conhecer o Elias. Chegando lá, a descrição dessa parte é muito interessante, porque a Ivone fala dos animais que recebem o Dmitri, né? E os animais se apresentam como se fossem donos daquilo ali. E falam: eles usam meu leite, eles comem meus ovos. É como se os animais estivessem se apresentando. Também era uma isba, uma casa extremamente pobre, extremamente suja, extremamente velha, tudo de ruim. E tinha aquela mulher dos seus 60 anos que parecia ter muito mais do que 60, pelo seu trato, não só o seu trato pessoal, mas como todo o comportamento dela, de uma pessoa extremamente bruta e grossa. E quando ele chega lá, né, vê ele tratando mal, e fala assim para ela: por que a senhora não tem compaixão com esse menino? Menino não, porque ele já estava com 40 anos, não, com 52, se não me engano. Você não tem compaixão com seu filho? Ela fala assim: compaixão? Eu tenho compaixão há 18 anos, que é o tempo que ele tem que ele está desta forma. Eu não vou a lugar nenhum, eu não saio, eu não posso ter um trabalho diferente, eu vivo aqui à mercê de cuidar dele, eu tenho que dar comida o tempo todo, porque quando eu não dou, ele começa a gritar, e ela reclama muito que a vida dela parou. Aí ela fala assim: eu deveria fazer, eu já pensei em fazer que nem a mulher do droguista, mas quando ela fugiu, as autoridades trouxeram ela de volta. Às vezes eu penso em matá-lo e me matar, para acabar com isso. Ele ficou pedrificado. Na mesma hora ele fala assim: não precisa fazer isso, eu vou dar um jeito de botar alguém para tomar conta do seu filho, e a senhora vai à luta, vai cuidar da sua vida. Aí ele fala assim: mas que droguista? Tem mais alguém? E tinha. O droguista é o Kozlovsky. Esses nomes estão me matando. Quem é esse droguista? Eu falei assim: sabe o que aconteceu com ele? A mulher contando. A mulher cuidava dele, mas ela não aguentou e fugiu. Mas como ela foi trazida de volta, ela ficou cuidando dele. Mas logo depois ficou tão desesperada com a condição do marido que tirou a própria vida. E ele agora vive com um anão, um sujeito muito estranho, que fala algumas coisas estranhas sobre vidas após a morte, sobre reencarnação. Aí o Dmitri, esse sujeito ainda é pior do que o seu filho. Muito pior. Muito pior. Aí o Dmitri queria ir lá, só que já estava ficando tarde, e ele volta para casa. Ele volta, mas ele já volta um pouco modificado. Ele já tem uma preocupação de querer ir para lá e querer, e dito e feito, no dia seguinte ele vai. Chega na casa do droguista. Ele foi um cara rico, muito rico, mas se envolveu em umas situações lá da República, acabou sendo preso. E nessa de ficar preso, ele adquiriu uma doença. E que doença era essa? A lepra. Então, quando o Dmitri chega na casa do droguista, a primeira coisa que os vizinhos falam assim para ele: arredai-vos, não entreis, se trazeis esmolas, deixas no portão, que o criado retirará depois.
aí reside um leproso. Aí os pajens do Dmitri já queriam voltar dali mesmo, mas o Dmitri não. O Dmitri pensa: eu nunca vi um leproso. Olha que pensamento, eu nunca vi um leproso. Mas é o pensamento dele. Ele cismou de que queria ver o leproso, mas ele tem um pensamento seguinte: olha só como é que ele era. E se trocássemos de lugar? Eu não gostaria que o conde me visitasse para reanimar meu espírito com boas palavras e o testemunho de solidariedade, uma migalha de sua imensa fortuna. Era como ele pensava, né? Ora, não creio que a mim, Dmitri, a lepra atinja só porque vou visitar um leproso. A visita será breve, assim como meu testemunho de solidariedade a quem sofre. Quer dizer, testemunho de solidariedade rápido e rasteiro, né? Era a intenção dele. Mas a gente tem que entender, meus queridos, que esse Dmitri pode ser qualquer um de nós. Às vezes na nossa pequenez, em algum comportamento que a gente tenha. Aqui eu conto, mas olha, é uma história verídica, tá? Não é que nem a história que a gente leu na Bíblia do leproso, do lago de Betesda, ou daquele que é alçado pelo telhado de uma casa, né? Que a gente não sabe. Essa história aqui não é uma história qualquer, mas é a maneira como o Dmitri encara, e ele continua querendo entrar. Aí nisso quem que aparece? O anão. Cal é o nome do anão, o nome mais fácil desse livro é Cal, o nome do anãozinho, né? E o anão, muito solícito, muito alegre, não tinha doença nenhuma, embora fosse um ser disforme. E ele fala atenciosamente: meu senhor, deixa o dinheirinho aqui, a esmola, o meu homem é leproso, não convém. Ele: mas eu quero, eu sou o senhor dessas terras, eu quero entrar, eu vou entrar. Mas deixa estar que ele fica muito impressionado com a afabilidade que o anãozinho tinha, o Cal, né? Aí eu me lembrei que a afabilidade é um item que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, e Bem-aventurados os Pacíficos. A afabilidade é uma qualidade que a gente pode desenvolver. E o Dmitri, mesmo que não tivesse, ele já tinha percebido no outro. Por isso é que é bom ter qualidades, porque quando a gente não tem, a gente observa no outro e fica querendo ter a mesma qualidade, né? Então ele ficou muito admirado desse comportamento do anãozinho e insistiu, e ele resolveu falar com o droguista que ele queria entrar. Olha só a fala do droguista. Ele fala que podia deixar ele entrar, porque ele tinha recebido na noite anterior uma mensagem dos mentores espirituais. Não é mentor a palavra que ele usa, não. Acho que ele usa anjos guardiões, mas é que eu não estou me lembrando agora. Que ele tinha recebido um aviso, mas que ele estava achando que os visitantes que ele iria receber eram de ordem espiritual e não de ordem física. Então era como se o Kolovsky já estivesse esperando o Dmitri, né? E disse que receberia. O doente pareceu surpreender-se, pois ergueu vivamente a cabeça despida de cabelo e os glóbulos de seus olhos cegos, que uma membrana esbranquiçada e esponjosa recobria, agitando-se dentro das suas órbitas. A Ivone faz a descrição do leproso, desse específico, porque ele já está no estádio muito avançado da doença. Então ele já não tem os olhos, já não tem o nariz, ele já não tem as falanges da mão. Ele está muito mesmo. Ele fala assim: não era propriamente um homem, mas farrapos humanos em decomposição através da lepra,
um monstro de pernas paralíticas, cego, leproso em adiantado grau, e cujas mãos já sem dedos, porque o mal terrível corroera as falanges, eram incapazes de tentar algo para os serviços do dono. O rosto de ceia, máscara diabólica pela fealdade, pois dela desaparecera já a parte do nariz, dos lábios e das orelhas, além dos supercílios, e de cuja pele arroxeada, escalavrada, como se queimaduras alterassem, além de destilavam matérias asquerosas, exalando desagradável almíscar, tal um suor pestífero. Isso era a figura desse homem. Mas é justamente este homem que, tendo esse contato com o mundo espiritual, é que vai abrir o coração, os braços e o pensamento do nosso personagem. Dmitri, ele tem um esforço enorme para olhar para aquela figura e acha estranho ele falar de seres de outro mundo, porque deixa estar que a mãe do menino, que era surdo, cego e mudo, falou que o droguista era simplesmente a reencarnação de Ivan o Terrível. Como reencarnação, né? Como que ele poderia ser se na época, né, ele estaria no inferno purgando pelos seus males, né? Era o que eles diziam. E o doente, e assim que ele entra na casa do droguista, ele fala assim: Deus seja louvado. Gente, é extremamente lindo a fala dele. E o Dmitri acha que ele é um homem espiritualizado, que ele falava como um pope, como eles diziam na época, porque ele tinha uma fala de brandura, de bondade, novamente de resignação. E ele fala assim, Dmitri pergunta para ele: conheces, pois, os evangelhos ou a história do cristianismo do primeiro século? Pois falas feito um pope. E um pedacinho do que ele fala, porque é grande. Sim, conheço, excelência. O evangelho tem sido o grande esteio onde me amparo para enfrentar as desventuras, o consolo supremo das horas que aqui suporto entre o amargor da miséria e o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. A tal ponto, protegi o meu evangelho contra as desgraças que me atacaram, que tal como me vê assim, aqui monstruoso e sofredor, desfruto momentos de tão imensa felicidade espiritual que nem o imperador de nossa Santa Rússia, nem os virtuosos popes de nossa querida cidade santa de Kiev poderiam desfrutar nos seus momentos de genuflexão ou de colóquios com a própria consciência. Então, nem nesses momentos em que os popes ou as pessoas, nos seus momentos de introspecção, de falar com Deus, conseguia chegar ao estágio de tranquilidade que ele chegava. Aí o Dmitri fala: deve ser louco, seu sofrimento é tão grande que não conseguia crer que ele conseguia consolo no evangelho, porque só a figura dele já era uma figura muito estranha pela doença em si. E ele ainda falava que estava conformado. E quando eles discutem a parte dele ser ai meu Deus, como é que eu falei agora? Até me esqueci. Ai gente, me esqueci o Ivan Terrível. É porque é tanto nome complicado que esse é o mais fácil, eu me esqueço. Mas quando ele fala de ser, e o Dmitri acaba discutindo com ele, mas como ele está lá no inferno, e o droguista fala assim: você não acha que inferno mesmo é o que eu estou vivendo agora? Tipo assim, é muito fácil, né, você ficar queimando lá no inferno. Ele falou assim: agora eu tenho que expurgar
das vidas que eu ceifei, né? E ele tem essa colocação, porque o Cal, que é o anãozinho que ajuda ele, não ajuda propriamente, ele também fez parte dessa vida pretérita que o droguista teve nessas matanças, e vão terrível, né? Essas matanças todas. Então ele estava ali e ele agradecia a Deus, agradecia. E vou dizer uma coisa, tem uma história, não podia deixar de falar do irmão X, né? Ele tem uma história que fala muito de um espírito que, depois de ter visto todo o mal que ele fez, todas as coisas ruins que ele fez, ele pede a Deus para descer à terra, sem perna, sem braço, sem olho, sem orelha, com feridinhas, com tosse, sem dente. Ele pede para vir um monstro, para poder se livrar de todo aquele mal que ele tinha feito. E Deus fala assim, Deus, né? Os espíritos falam para ele assim: não, olha só, você vai nascer de classe média, vai conhecer o evangelho por volta de 26 anos, vai se casar, vai ter 2 filhos, vai ser médico, vai estudar, papapá. Aos 26 anos vai conhecer a doutrina espírita. E dito e feito, viveu. Passado uns tempos, um determinado espírito que já estava reencarnado sofreu de uma obsessão tamanha, tá? Muito grande. Os espíritos falam assim: ah, não tem problema, o nosso irmão que vai nos ajudar já está na terra, já está no evangelho, já está trabalhando. Vamos de uma forma atrair para que essas pessoas se encontrem. Como a história é outra, quando essa mãe com essa criança extremamente obsediada, possessa, chega ao nosso amigo que queria vir que nem o nosso droguista, ele já tinha se dedicado ao espiritismo uns 10, 15, 20 anos e estava um pouco cansado. Imagina, já não fazia mais parte da casa espírita. E assim a gente faz, gente. Quando nós estávamos ali na cantina, a gente estava conversando sobre isso. Quantas vezes a gente fica lá falando do outro, do erro do outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, quando no fundo o que nós vemos no outro é o reflexo de que nós somos, né? E o Dimitri aqui está dessa forma, procurando conhecer o Evangelho. Só que o droguista fala assim: agora cego, conto com os amáveis olhos deste abnegado jovem que lê para mim, e nas tentativas do nosso sábio patriota Alexandre Aksakov. Esse Alexandre Aksakov, ele existiu. Eu vou falar quem foi Alexandre Aksakov. Ele foi um gigante da literatura espírita, nasceu na Rússia, sábio pesquisador da ciência espírita, conselheiro privado do imperador Alexandre III, czar da Rússia, autor de vários livros e artigos e tradutor das obras de Allan Kardec para o idioma. Esse é o Alexandre Aksakov. Gente, me perdoe meu russo, porque eu nunca encarnei lá, né? Então eu não tenho o traquejo da língua. Mas enfim, esse Alexandre, ele traduziu os livros de Allan Kardec. Tem uma época aqui, quando está contando a história, que o Kardec acaba de desencarnar. Estava desencarnando nessa época. E o Dimitri, ele, ao ouvir o Kulovski falar do Alexandre, ele desejou conhecer o Alexandre Aksakov. Eu falei até sem ler, hein, gente? Devo ter falado errado. Ele resolveu conhecê-lo. Por quê? Porque ele tinha que ter certeza de que existe realmente a solução para aquele sofrimento dele. Ele já estava vendo todo aquele sofrimento absurdo e ele decidiu que ele ia conhecer o Alexandre e volta para casa e decide em 3 dias que ele ia para São Petersburgo para encontrar o Alexandre. Ele precisava conhecer essa doutrina que diz da vida após a morte, que diz que a vida continua, que os nossos erros pretéritos acabam vindo para nós
nossa vida atual para que possamos nos melhorar. Ele ouviu isso. E vendo todos aqueles espíritos no corpo de carne, e o último então quase sem carne, com todo aquele comportamento de simplicidade, de aceitação da dor, ele tinha que conhecer essa doutrina. Que doutrina é essa? Né? Então ele dá o endereço e vai procurar o Alexandre. Mas não pensa vocês que o Dimitri está tão bom de cara agora, não, porque ele vai procurar e chega para Melânia e fala assim: Dimitri dizia assim para si mesmo, quando ele estava indo para São Petersburgo, pensando em como encontrar o Alexandre. Essa história entre sábios e aristocratas é assunto só para homens cultos, como eu, que vivo lendo e estudando. As mulheres não entendem nada disso, porque passam a vida a se enfeitarem, ou então preocupadas com o governo de suas isbas, né? São suas casas. Aí ele pergunta para Melânia: você conhece Alexandre Arsakov? Ela: o senhor Arsakov? Conheço sim. É um sábio psiquista. O Dimitri quase morre, né? Porque a Melânia conhecia. Na realidade, a Melânia já vinha estudando. Ela, vamos dizer que não assinava uma revista, porque não era assim, mas ela recebia os periódicos, ela já lia coisas sobre o Alexandre, né? E conhecia. Então, além do Dimitri ficar com a cara no chão, ele já estava se questionando. Inclusive, uma parte que eu já vou até adiantar, ele já estava realmente, além de querer conhecer a doutrina, ele já estava se modificando, porque antes dele se decidir isso tudo, ele chama o intendente, que é o pai do Ivan, do primeirinho, né, do rapazinho, e diz que vai mandar o menino para, não sei se para a Alemanha, para Paris, para algum lugar, para que ele tente um tratamento. Ele bota pessoas para tomar conta do Tito, que não tinha família, ele bota 2 pessoas para trabalhar, deu terra, ele faz todo um processo, ele manda alguém tomar conta do Elias, que é o que da explosão. E o mais interessante que eu posso dizer para vocês é que, embora, para você ver como é que são as coisas, né? Como é que a gente se modifica, né? A mãe acabou indo trabalhar no outro lugar, largou o filho que estava sendo cuidado, e muito bem cuidado. Só que mesmo ela indo, ela volta porque ela descobre que ela amava o filho, ela quis cuidar. Olha como às vezes a gente está tão preso aquela coisa física, a gente fica achando que a nossa vida vai ser melhor se eu estiver lá fora cuidando do que é meu, cuidando da minha vida. E às vezes a minha vida está ali, em cuidar daquilo que está dentro do meu lar, e a gente vai buscar fora o que está dentro. Esse que às vezes é o nosso problema. Por isso que tanto sofrimento, né? Porque a gente sofre. Mas enfim, então o Dimitri já estava fazendo essas coisas, já estava se modificando. A Melânia já estava até estranhando. E sem contar que ele foi para São Petersburgo com o Peter, que é o menininho, né, que deu origem a toda essa história. A Melânia, porque ele já estava com os olhinhos piscando para ela, já interessado nela, começou a perceber a pessoa, porque ele já estava se modificando. Ele mesmo nem entendia, mas a mudança já estava acontecendo. Levou o Nikolai, que era o amo dele, que ajudava ele. Acho que tem mais um. Simone, mas é homem, tá? Eu acho que era o cocheiro, o nome de Simone. Bom, mas enfim, partiram para São Petersburgo, não tinha inverno, não tinha nada. O Dimitri já não sentia mais tanta dor, ele já estava eufórico com aquela coisa toda. E chegando em São Petersburgo, ele pede para Melânia ir ao encontro do Alexandre. E quando Alexandre sabe da situação, de tudo que ele passou para chegar lá, ele resolve ir ao encontro do
Peter. Do Peter não, do Dimitri. Eu fui olhar ali para vocês aí. Bom, eles chegando a São Petersburgo se instalaram, porque ele também tinha uma propriedade lá. Olha como é que ele era rico. Ele também tinha propriedade lá. E pediu para que Alexandre marcasse uma entrevista. Após saber das condições de Dimitri, Alexandre Arzakov decide visitá-lo. Então, o Alexandre, que não é um personagem, é uma pessoa que existiu, né? Ele vai ao encontro do Dimitri. Olha a fala, um pedacinho. Dimitri Mitya não perdia uma só palavra do sábio, sorvendo as variadas teses postas ao exame da nova revelação com a avidez do sedento, que finalmente encontra um manancial de bens que escasseava em torno dos seus próprios passos. Olha que lindo! Manancial de bens que estava ali, ó, assim, ao lado dele. E nós estamos cercados por esse manancial de bênçãos, né? O tempo inteiro. E ele já estava ali bebendo aquilo, né? Isso é importante. Por isso que no Livro dos Espíritos, lá na questão 909, eu sempre bato nisso. O que nos falta para que a gente consiga sair e passar por cima das nossas más tendências é a nossa vontade. A vontade verdadeira, e a gente não tem, e era assim um mínimo de esforço que a gente tem que fazer, e esse mínimo de esforço é que a gente não consegue fazer, porque esse manancial de bênçãos está à nossa volta, está à minha volta, e às vezes eu falo, mas eu falo para mim também, porque eu também tenho essa dificuldade, né? Eu também chuto o pau da barraca, e me esqueço que isso também está para mim, né? Então, Dimitri, ele se envolve de uma tal maneira, né, que ele começa a absorver aquilo tudo, ele começa a perceber. E com o senhor Arzakov, outros psiquistas eméritos da Rússia, do estrangeiro, até então, visitam o Dimitri. E ali, aqueles homens todos da ciência, que conversavam sobre a reencarnação, sobre as vidas pretéritas, eles começam a ficar assim, o Dimitri, no caso, fica empolgado. Então, olha como é que ele fala, eles explicam para o Dimitri os fundamentos e finalidades da nova doutrina surgida na França, 1857, 1858, com o nome de Espiritismo, uma vez que a mesma não era obra de um só, mas de os homens, mas um produto de uma revelação feita por uma pleiade de espíritos elevados, habitantes do invisível. Falavam das vidas sucessivas ou reencarnação, a qual Kolovsky, o iniciador do próprio Dimitri neste mundo transcendente, já se referia. Foi quando ele falou que ele era o Ivan. Então, ele fala da importância do espiritismo, ele começa a descobrir essa doutrina, e naquela época, como todo mundo sabe, era comum a materialização. E numa dessas reuniões de materialização, Dimitri é convidado para participar de uma sessão de materialização. O que acontece? A descrição também é linda da figura que vai... minha amiga ali, a minha plateia encarnada já matou a charada. Desculpa, gente. A materialização que vai acontecer, a descrição é linda, porque começa ele descrevendo a luminescência do espírito, a maneira como ele vai se comportar. Eu já vi a cena, porque eu li o livro várias vezes para condensar nesse pouquinho de tempo. E ele percebe, Dimitri percebe quando a mulher, aquela mulher, joga a encharpe para o lado e pega o vestido ou faz alguma coisa, ele percebe que é a mãe dele. A mãe dele se materializa
e se dirige a ele. Ele já estava chorando, que nem eu estou quase chorando. Foi assim uma coisa de louco para ele. Foi assim a confirmação do que ele já... Não foi uma confirmação como se ele tivesse que provar que foi a partir daquilo que ele modificou. Não, ele já vinha na modificação. Porque eu acho que nem aconteceria a materialização, né? Porque aqui ninguém é São Tomé, né? Então ele já vinha num processo de transformação. E era a mãe dele. Aí, meus amigos, não tem como não ler. Não tem. Porque nem que eu estivesse incorporada, eu conseguiria ser tão fiel ao que a mãe dele vai falar para ele. Por que choras, querido Mitya, meu filho? Quando contemplo em derredor de ti motivos de júbilo, com o ensejo propício de que te é concedido para o engrandecimento do teu caráter e a elevação da tua alma para o amor de Deus. Venho a ti através de um passo muito natural na vida do Espírito, para dizer-te que a partir deste momento será preferível que te habitues a ver na enfermidade que execras a amiga protetora que te permite ocasião para reeducar a alma, ainda inferior e tão necessitada de se adornar de virtudes, porque justamente é descendência de luz. Pode ser a mãe de qualquer um de nós aqui. Se em vez de inválido, numa cadeira de rodas, continuasses a te absorver nas alegrias do mundo, ou declinar para os canais do erro, entregando-te a toda sorte de vícios e paixões, que seria a tua alma imortal? Entre as alegrias e os gozos mundanos, tu, homem de sociedade brilhante, quando procurarias pensar no infortúnio alheio, na situação difícil de milhares de enfermos, em condições infinitamente mais angustiosas do que a tua. E, portanto, quando te decidirias a observação das leis irremessíveis do amor a Deus e ao próximo, única a proteger em verdade o destino das criaturas antes e depois da morte. Se entre risos, flores e satisfações pessoais fechaste os olhos carnais para despertar na vida imortal do Espírito, sem jamais teres procurado aproximar-te das verdades eternas, desprovida da tua individualidade, das qualidades recomendáveis para o bem-estar do além-túmulo. Qual seria aqui a tua posição ao abandonares a vida terrena? Nem é bom pensar. A realidade grave da situação se abateria sobre ti para te envergonhar e humilhar em face da consciência, como diante dos teus irmãos do invisível. Chorarias sobre o tempo perdido, sobre a consequência do bem que deixaste de realizar a benefício de ti mesmo. E te convencerias de que, nos braços das alegrias mundanas, jamais o homem atenderá à necessidade de procurar a Deus em ti mesmo, iluminando-se no cumprimento dos próprios deveres, e assim, surpreendido na vida do espírito, a consciência atormentada, o coração represso e amargurado, só te restaria retornar à terra, em um novo corpo, a fim de melhor te conduzires, a fim de te elevares à altura da honra da alma imortal, originária do Criador. Pois fica sabendo ainda que todos os filhos de Deus emigram para a terra consecutivamente em encarnações de aprendizados valorosos, e da mesma forma imigram para o além, para a pátria natural de todas as almas. Fica certo, meu filho, de que me servi do pequeno Peter para lançar no teu coração a primeira advertência sobre a impiedade em que vivias, absorvido na revolta do próprio egoísmo, que te levava a supor seres os maiores desgraçados,
quando bem suavizada é a provação da enfermidade que te acometeu. Guiei-te eu mesma a peregrinação pelas casas dos demais enfermos que visitaste, desejosa de que soubeste que, enquanto rodeado de faustos e atenções, vivias blasfemando contra Deus. Dentro das tuas terras, ignoradas pelo teu orgulho e pela tua indiferença, existiam aqueles que viviam no isolamento da miséria, mas também viviam com o coração humildemente voltado para Deus, considerando-se venturosos ao reconhecerem a misericórdia do Altíssimo na própria esmola que os corações piedosos lhes concediam. Medita sobre quanto há sucedido ao seu redor de ti nesses últimos dias, Dimitri, e observa que o Altíssimo se manifesta clemente para contigo em tudo que te cerca, até mesmo nesta possibilidade que tiveste de me ver e ouvir, e curva-te submisso a essa paralisia que te permite a ascensão para Deus, através da expiação de delinquências em vidas pretéritas, e aprende a ser conformado e paciente, porque mesmo retido numa cadeira de rodas, como no fundo de um leito de dores, o homem poderá realizar obras que testemunhem boa vontade em ser útil aos seus semelhantes, adornando a própria alma com virtudes que não poderia adquirir de outra forma. Poderia continuar lendo o resto da fala dela, porque ela vai reaparecer para ele novamente. Mas que fique guardada no nosso coração essa fala. E eu deixei para o finalzinho a fala do próprio Leon, no início da história. Ele deixa um recadinho para a gente. A ti, meu irmão, que sofres e choras sobre um leito de dores, ou numa cadeira de rodas, a ti, que cego, não poderás contemplar com os olhos do corpo a consoladora luz do sol, nem o semblante do ser amado, a ti, que na melancólica penumbra dos hospitais ou dos casebres prossegue na marcha da própria redenção, ofereço-te estas páginas extraídas da minha solidariedade à tua dor. Bom, o mundo hoje está sendo solidário a uma dor que é de todos nós. Mas de qualquer maneira, eu não quero me referir a essa dor que está espalhada nos meios, na mídia agora. Sabe por quê, meus queridos? Porque a gente já carrega a dor há muito tempo. A gente já está há muito tempo caminhando e sofrendo e fazendo sofrer. Que a gente entenda que a dor é o princípio para a nossa melhora. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, já vimos tanto essa fala. O consolo vem do nosso Mestre Jesus. Tem lá o item bem e mal sofrer, que nós saibamos pegar esse sofrimento e crescer dentro de nós. E no final, só para completar, o Dimitri, quando volta para casa, ele já percebe as alamedas, ele já escuta os cantos dos roxinóis, porque ele já estava modificando. A modificação é de dentro para fora. Ninguém vai ver o que está fora se não melhorar o que está dentro. Muito obrigada. A música é uma lei moral da alma universo, asas do pensamento, boa imaginação, o encanto, a tristeza, a alegria, a vida e todas as coisas. Ela é a essência da ordem e leva à direção tudo que é bom, justo e belo, do qual ela forma invisível, no entanto deslumbrante, apaixonada, eterna. Leon Denis, o Espírito da Arte, que o canto produz a dilatação salutar nas almas, uma emissão fluídica que facilita a ação das forças invisíveis.
e morreu.